Olá, gente querida, boa noite, graça e paz. Vamos aguardar aí o pessoal ir chegando aí e entrando, né, na sala. Convidar os irmãos e as irmãs a gente poder pegar as nossas Bíblias e... Olá, Kelvinha, tudo bem? Tudo em paz? Olha aí, tô contando com você de novo, hein? Hoje, hein? A gente está em João 20, do 1 ao 9. Tá bom? Manda um abraço para Duda. Tá certo? Espero que esteja tudo bem por aí. Tudo bem com vocês? Vamos continuar aguardando aí o restante do pessoal entrar. E aí vamos começar. A gente continuar, Kelvinha. A gente estava compartilhando no domingo, né, na igreja, os motivos de oração, né, que a gente tem aí com... A gente continuar orando uns pelos outros, né, pedir que o Senhor esteja abençoando aí a vida da turma da igreja. Essa semana a gente tem uma semana bem agitada, né, que amanhã vai começar o Congresso das Mulheres. Totalmente virtual, né? Quinta, sexta e sábado, vai ser bem legal. Uma experiência nova. Aí a gente espera que abençoe aí a vida das mulheres da nossa igreja também, né? Bom, orar pela nossa igreja. Esse final de semana a gente tem culto novamente com vagas ampliadas. Nós fomos de 50 vagas para 90 vagas. O espaço todo remodelado, né? Para isso. E aí a gente tem visto, domingo a gente teve momentos assim muito emocionantes na igreja, muito emocionantes assim, ver o povo lá, e o povo também tão emocionado quanto a gente no domingo. Então, se você não fez a inscrição ainda, você está assistindo a gente, faça rapidinho para você poder participar, né? Tanto no domingo pela manhã quanto no domingo à noite. A gente tem aquele formulário lá de inscrição, tá bom, gente? Quero contar com vocês. Amém, Lúcio, graça e paz também para você, irmão. Deus abençoe. Quero contar também com vocês aí na ajuda quanto ao nosso áudio, né? Se ele está funcionando direitinho. E aí, caso não fique bem, vocês avisam aí nos comentários para a gente poder tomar uma medida. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite, por essa semana que já chegou na metade, pela bênção de estarmos aqui. Obrigado pela certeza que temos de podermos ter esses momentos aqui, uns com os outros, no aprendizado da Tua Palavra. Abençoa a Tua igreja, especialmente aqueles que estão enfermos. Continua derramando muita graça na vida deles, né? Abençoa a vida de Jadi também, que foi diagnosticado com Covid e que está em casa também, em isolamento. O Senhor abençoe a vida dele, ele tem se sentindo melhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na vida daqueles irmãos e irmãs que estão enfermos. Abençoa a vida da tua igreja, aqueles que estão precisando de trabalho, de renda, de emprego. Que o Senhor ajude cada um deles, Senhor. Nos abençoa, continua nos ajudando a termos o coração sensível às necessidades e às demandas das pessoas. Obrigado pela vida dessa turma que está aqui hoje, estudando a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente, vamos lá. Vamos voltar, né? Vamos para João 20, do 1 até o 9. João 20, do 1 até o 9. Certo? Vejam aí, abra aí sua Bíblia nesse texto. Tá? Bom, a gente chega já ao penúltimo capítulo de João, né? A gente chega em João 20, só tem mais João 20 até o 21.
E a gente, depois que terminar esse texto, a gente vai para Eclesiastes. Então, quero convidar você a gente fazer a leitura de João 20, de 1 a 9. Tá certo? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada, e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro, e os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado pela bênção que ela é para a nossa vida, pela direção que ela traz para cada um de nós, Senhor. Abençoa cada pessoa que está nos assistindo essa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Bom, o Warren Wiersbe, que é um gringo aí, um inglês, né, que é um teólogo, comentarista, aí ele acha interessante, ele gosta muito de biografia e ele diz que essa daqui é uma biografia incomum, né, porque todas as biografias terminam quando o cara morre. Você tá... Só um instantinho, gente. Fecha a porta aqui que tá gerando eco aqui. Fecha. Desculpa, gente. Fecha essa porta aí. Pronto. O som que tá lá dentro tá vindo pra cá. No celular tá. Vá, fecha a porta aí, eu fico dentro. Pronto, então, gente, é uma questão técnica aqui com Carol aqui, viu? Eu não mostro ela pra vocês aqui pelo celular, porque senão quem corre o risco de morrer sou eu. Então, o Warren Wiersbe fala dessa coisa da biografia, né? Que as biografias, elas falam até quando o cara morre. E aí o próprio apóstolo Paulo, né? Ele fala de que se a gente tivesse uma história sobre Jesus que fosse narrada até a morte de Jesus sem sua ressurreição, ele seria mais um. Jesus... Olha, amor, quer vir aqui tomando teu partido, vice, dizendo que tu não tá errada não, vice? Vê só, a pessoa numa live na internet fazendo um negócio desse. Ela tá vendo aí, né, Kelvin? Então, então, assim, é muito interessante isso, Paulo dizendo. Jesus seria mais um se ele tivesse ficado morto. A ressurreição de Jesus é ela que é a alavanca da nossa fé, né? O apóstolo Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Ela não teria sentido, ela não faria sentido. E aí a gente vê tanto João quanto Mateus, Marcos e Lucas citando essa parte aqui da ressurreição de Jesus. Você sabe que tem textos que eles não estão em todos os evangelhos, né? Você sabe que tem um texto que está em Mateus, às vezes não está em Marcos, às vezes está em João e às vezes não está em Lucas, né? Mas aqui a gente tem essa parte da narrativa da ressurreição de Jesus nos 4 evangelhos, narrado nos 4 evangelhos. Inclusive quero depois convidar você para você fazer essa leitura fora desse encontro aqui da gente, para você perceber as diferenças. Na narrativa de João, que é o que a gente está estudando aqui, a gente percebe que Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra
da entrada havia sido removida. E esse é um diferencial da comunidade dos discípulos muito, muito interessante. Sabe por quê? Porque o testemunho de uma mulher na sociedade judaica jamais seria aceito. Jamais seria aceito. Você sabe que o judeu, ele orava agradecendo a Deus porque não nasceu escravo, negro e mulher. Ele orava dizendo: obrigado, Senhor, porque não sou mulher, porque não sou escravo e porque não sou negro. O judeu orava assim o tempo todo, mas na comunidade de Jesus é diferente. Na comunidade dos discípulos, a palavra e o testemunho da mulher ela é ouvido. Ainda que a gente saiba que a comunidade aqui estava em transformação, mas a gente vê que quando Maria Madalena chega ao sepulcro que vinho, ela corre para dizer a Simão Pedro, e eles correm para ir lá. Então, esse é o primeiro ensino que a gente tem aqui da palavra, sabe? Esse é o primeiro desafio que a gente tem aqui da palavra para nós, né? Como a comunidade de discípulos, como a igreja, que é a comunidade daqueles que são seguidores de Jesus, como ela precisa ter um sistema de funcionamento diferente do sistema da sociedade aí fora, inclusive no sentido de dar crédito à palavra daqueles que a sociedade não dá crédito. Muito interessante isso, né? Porque na igreja, alguém que se recuperou de uma determinada situação tem vez e tem voz. Ele pode ir no microfone e falar e agradecer a igreja vai ouvi-lo. A igreja vai ouvi-la. Porque na comunidade dos discípulos não tem a ver com quem você é, né? Tem a ver com quem Jesus é. A comunidade dos discípulos ela é movida nas suas relações entre as pessoas pela maneira como Jesus lidou com os discípulos. Então, chegar em João 20 aqui e perceber que o testemunho de Maria Madalena, veja, Maria Madalena, que já não era bem vista, quanto mais sendo mulher, o testemunho de Maria Madalena foi ouvido pelos discípulos, a ponto dos discípulos saírem de lá para irem ver o que tinha de fato acontecido. Então, esse é um desafio para nós, que a gente seja uma comunidade que valoriza aqueles que, inclusive, a sociedade não valoriza, né? Que a gente tenha essa dinâmica de poder dar crédito, né, ao que o outro diz, inclusive aqueles que são marginalizados pela sociedade. Então, nós vamos em frente. Então, chegamos no verso 2, né? Eu dar as boas-vindas aí a Nalvinha, que chegou. Boa noite, Nalvinha, Deus abençoe. Então, chegando no verso 2, a gente vê que então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo, então, saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Bom, esse outro discípulo aqui é João, né? O discípulo a quem Jesus amava se refere a João, e é como João, às vezes ele cita ele mesmo, ele evita dizer assim, eu estava lá. Ele diz assim, o discípulo amado. Ele diz o outro discípulo, mas é João mesmo. Interessante que Pedro sempre é conhecido pela sua foiteza, né? Por ser um cara afoito e coisa e tal. Mas aqui no verso 3, o outro discípulo correu mais do que Pedro. E o verso 3 então diz: Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro
que vinha atrás dele chegou e entrou e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegou primeiro também entrou, ele viu e creu. Bom, aqui nessa parte aqui que a gente está lendo, que a gente chegou aqui, isso que é o verso 5 e o verso 6, mostram dois estágios da fé muito interessantes, né? Mostra um estágio da fé, que é o estágio que João experimenta no texto. Ele chega à porta do sepulcro, ele olha para dentro do sepulcro e ele não entra. Eu não sei se você está lembrado quando a gente falou sobre o que Jesus quer fazer com a fé da gente, né? Como ele quer transformar a nossa fé de uma fé que é uma fé como de uma criança que está no leite, né? Não no sentido da confiança em Deus, porque no sentido da confiança em Deus as crianças são referência, mas no sentido de ser uma fé mais madura. O que é uma fé madura? Uma fé madura é uma fé que cada vez mais crê e menos vê. Então Jesus quer tirar a gente desse patamar, que é um patamar de desconfiança, que eu preciso ver, que eu preciso imaginar que aquilo vai acontecer, para um outro patamar, que é o patamar de uma fé madura, certo? Então aqui a gente tem dois exemplos dessa caminhada aí de João e de Pedro. João chega, então, João é o outro discípulo, citado no texto. Ele chega até a porta, olha para dentro e não entra, né? É muito interessante esse negócio, gente, muito, muito. Por quê? Porque João faz o que muitas vezes nós fazemos. Nós chegamos perto de algo que Jesus fez, ou de algo que Jesus está fazendo. Chegamos muito perto dele, mas não participamos daquilo. Alguma coisa segura a gente. Alguma coisa não deixa a gente avançar. Ou é medo, ou é receio. Eu não sei o que é que dá na gente, mas assim, parece que deu isso em João aqui. João chega nessa porta, João olha para dentro e depois ele não entra. E eu fico pensando quantas vezes a gente quase fez uma coisa que precisava ser feita, sabe, gente? Quantas vezes alguém quase aceitou Jesus, alguém quase passou no vestibular, alguém quase pediu alguém em namoro, sabe? O quase normalmente não dá em nada não. O quase, ele é a mesma coisa que não. E aí João aqui, ele quase entra naquele sepulcro, mas ele não entrou, sabe? E aí, como é interessante esse exemplo de João, que era o discípulo amado, mas que ele fica do lado de fora. Aí você imagina que deve ter interpretações diversas para esse tipo de coisa, que João não queria ver, que João estava muito emocionado com aquilo que eles achavam que havia visto, aquilo que eles ouviam, porque o que circulava, na verdade, é que Maria Madalena deixa evidente, é o medo que os discípulos e que o movimento de Jesus tinha de que tirassem o corpo de Jesus de lá, roubassem o corpo de Jesus. Até hoje se fazem N especulações, porque não se tem o corpo de Jesus e tal, e a gente sabe por que não tem, né? E é interessante porque é muita especulação, que há inclusive especulações assim bem fraquinhas de que Jesus foi visto andando porque na verdade ele não morreu, ele desmaiou, e aí depois ele voltou e foi visto. Pô, várias pessoas viram Jesus morrendo na cruz, várias pessoas. Não foi uma multidão de testemunhas viram tudo acontecer. Desde o terremoto que houve quando Jesus entregou o Espírito, até tantas outras coisas. Então,
Os discípulos chegam até aqui e João, na porta de entrada do sepulcro, e não tinha essa do sepulcro tá no lugar errado, tá? A gente sabe, pelo menos pelo texto de 2 evangelhos, de que os discípulos sabiam muito bem onde estava o sepulcro, porque eles estavam quando José de Arimateia colocou o corpo lá. A gente viu isso aqui, inclusive, em João, tá? Quando José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus a Pilatos. A gente estudou isso aqui uns dias atrás. Então, João chega quase lá. Mas Pedro não. Pedro entra lá. Pedro avança. É interessante esse negócio de Pedro, né? Pedro sempre é usado como uma ilustração de alguém que era impulsivo, que faz as coisas sem pensar, que, sabe, que diz coisa que não devia ter dito. Não é assim? A gente vê Pedro assim, né? Eu acho até que, em certa medida, a gente às vezes é muito parecido com Pedro. Eu, pelo menos, me acho. Mas aqui, Pedro entra lá, sabe? Pedro, ele chega na porta e adentra no sepulcro, sabe? E é muito interessante como Deus usa as nossas emoções e as nossas características de personalidade também para trabalhar a nossa fé. Deus usa isso, sabe? Às vezes alguém comenta, fulano tomou uma decisão, assim, estava muito emocionado, e às vezes a gente tem muito isso de dizer assim, essas coisas que são tomadas no calor da emoção, elas não duram. Eu não sei, irmão, se eu posso dizer isso não. Às vezes eu acho que duram, sim. Eu acho que, por mais que a fé não deva estar pautada em cima dessa emoção o tempo todo, porque a relação com o Senhor tem a ver com culto racional, a gente percebe que às vezes Deus usa a nossa personalidade impulsiva, emocional, para tomar decisões, sim. Para tomar decisões, sabe? Para firmar propósitos com Deus. E aí Pedro entra aqui no sepulcro. Pedro vai lá, a seguir, no verso 6, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus estava dobrado, separado das faixas de linho. Se a gente for para Lucas 24, deixa eu fazer uma citação aqui que só para vocês pegarem aqui, na parte da ressurreição. Lucas 24, ele narra uma outra característica, dizendo inclusive que uma parte dos discípulos não acreditou nas mulheres. Mas no verso 12 do capítulo 24 de Lucas diz assim: Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando, viu as faixas de linho e não viu mais nada. Quando ele diz mais nada, quer dizer o corpo de Jesus, tá? E voltou admirado com o que aconteceu. Então, veja, não é só João que destaca essa postura de Pedro em ir adiante, em, sabe, tomar uma... É Pedro, é o mesmo Pedro que você precisa lembrar que negou Jesus, tá? O mesmo Pedro que negou Jesus não foi uma vez só, não. Esse mesmo Pedro agora vai e toma uma direção de fé aí no sepulcro de Jesus, tá? Então, a gente agora vai para Marcos. Vamos para Marcos, capítulo 16, tá? Continua aí no nosso texto em João 20, do 1 ao 9. A gente estava em João 26, mas agora a gente está lendo o texto paralelo. Marcos 16, tá? Você vai no verso 6. Aliás, no verso 4. Quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande e havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um homem vestido de roupas brancas
assentado à direita, e ficaram amedrontados. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado e ressuscitou. Não está aqui. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como eu lhes disse. Então veja, qual é o destaque aqui que João faz, né? Marcos faz, diferentemente de João. Enquanto João narra que os 2 discípulos correram primeiro e ouviram o testemunho das mulheres, Marcos cita o encontro desses 2 discípulos que entraram com o homem branco dentro do sepulcro. Então, qual é a tônica que João quer dar aqui? A tônica de João, que João quer dar, não é o momento em que os discípulos viram o homem de branco no sepulcro. A tônica que João quer dar aqui é a relação ou a resposta de João e de Pedro em relação ao corpo de Jesus. Então, João tem essa coisa de chegar lá e não entrar, aquela coisa de quase. Pedro entra no sepulcro e aí o que é que Pedro vê? Pedro vê a mortalha de Jesus, os lençóis de linho e o lenço. Você sabe que essa característica do lenço é muito interessante, sabe por quê? Porque ao contrário da nossa cultura aqui, quando alguém estava em um ambiente público e se levantava de uma cadeira e ia em algum lugar, o lenço dobrado sobre a mesa indicava que essa pessoa ia voltar. Veja que coisa interessante, né? Muito interessante. Interessante que João descreve isso aqui. João diz que quando Pedro entrou, Pedro viu então a mortalha de linho, lençóis de linho, aqueles que foram usados para cobrir o corpo de Jesus quando ele foi entregue por Pilatos, né? E esse lenço que cobria a cabeça de Jesus, como quem avisa, que estava lá em cima, como quem avisa assim, eu vou voltar. E essa é a segunda mensagem do texto da ressurreição de Jesus, tá? Porque no verso 7 e no verso 8 a gente lê assim, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça estava dobrado à parte. Veja, como é que o lenço estava sobre a cabeça e estava dobrado à parte? Alguém dobrou. Como eu já disse então, né, faz muito sentido essa questão de anúncio de que vai voltar, né? Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Veja. Aqui, então, agora, o que é que João quer trabalhar? João quer trabalhar exatamente esses estágios da fé. O discípulo amado chega na porta, mas quase entra. Ele não entra. Ele quase entra, tá? Significa que tinha alguma coisa ainda que precisava acontecer nele. Acontece por intermédio do outro discípulo, o testemunho de Pedro para João ajudou João a entrar. A ação de Pedro ajudou João a entrar no sepulcro, sabe? E a gente, imagina só, João está no meio do caminho, eu vou ou não vou, eu entro ou não entro? Aí Pedro vai lá e toma uma atitude que ajuda João, sabe? E isso também acontece com a minha vida e com a sua, que as nossas decisões, as coisas que a gente toma, as direções que a gente toma em relação à fé, podem ajudar outras pessoas que estão no meio do caminho a, de fato, entrarem no caminho, a avançarem no caminho ou a continuarem onde estão. Eu imagino que talvez um pouco antes, aquela ação de Pedro em negar Jesus afastou pessoas da fé, sabe? Talvez outros discípulos, talvez outros testemunhos, os próprios guardas que estavam ali próximo do sinédrio, eu não sei. Eu sei que assim, aqui Pedro toma uma decisão
E essa decisão traz João para perto, para dentro do sepulcro. As nossas decisões, as coisas que a gente faz, trazem as pessoas mais para perto de Jesus ou para longe de Jesus? Aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz, a maneira como a gente vive, serve como esse testemunho de Pedro que aproximou João do sepulcro de Jesus ou não? Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? E aí, assim, os dois entram, e aí diz o verso 8, João viu e creu. Veja, a fé de João ainda não é uma fé madura. A gente vai ver isso mais para frente, quando Jesus aparece aos discípulos e aparece a Tomé. E Jesus vai dizer a Tomé diz, olha, eu só acredito se eu ver, se eu tocar. Lembra? Vocês lembram disso? E aí Jesus diz assim, Tomé, e aí Jesus aparece, mostrando as feridas, né? E depois ele diz a Tomé, você creu porque você viu. Bem-aventurados, a gente está estudando o que é bem-aventurança, né? Feliz os que não viram e creram. É esse tipo de fé que Jesus quer trabalhar comigo e com você. Jesus quer auxiliar a nossa fé a ser uma fé que ela vai amadurecendo, de maneira que a gente aprende a confiar em Deus, ainda que a gente não veja nada. O próprio Jesus tentou fazer isso com os discípulos, minha gente. Você veja, quando Marta e Maria foram falar de Lázaro, Jesus disse a elas, olha, creia em mim. E aí quando chegou mais na frente, Jesus chama Lázaro e ele diz assim para ela, diz assim, olha, eu não disse a você que se você cresce, você ia ver a glória de Deus. Sobre os discípulos, né? Quantas vezes Jesus não disse aos discípulos, olha, quando vocês forem em tal lugar, numa cidade, vão lá, entrem, comam do que for oferecido. E aí, se não tivesse, alguém não oferecer nada a você, vá para uma outra casa. Sabe, como é que Jesus manda um bando de homem lá, ir numa cidade, chegar lá sem ter nada, não leve muita coisa com vocês. O que é que Jesus está querendo trabalhar? Fé. O que é que Jesus quer trabalhar com Pedro quando Pedro está andando sobre as águas? Pedro estava andando sobre as águas, minha gente. Qual é o outro ser humano que teve essa experiência? Nenhum. Por mais que a gente diga, não, Pedro fraquejou porque ele começou a olhar para as ondas, esqueceu de olhar para Jesus, aquelas coisas que todos nós já ouvimos. Mas o que é que Jesus diz quando Jesus pega Pedro? O que é que Jesus diz a tanta gente? As coisas não deram certo porque vocês são pessoas de pequena fé. E deve ser muito pequena mesmo, menor do que um grão de mostarda, porque Jesus diz que aqueles que tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda podem dizer ao monte, sai daqui, vai para lá, e o monte vai. Então, o que é que João está destacando aqui no texto? João está destacando no texto que ele próprio, João, creu porque viu. Ele estava do lado de fora, depois ele entra no sepulcro. Ele é corajoso depois, viu, Carlinhos? Porque no começo ele ficou na metade, aí depois que Pedro entrou foi que ele foi junto. O corajoso que eu achei que foi mais Pedro, né? Aí Pedro entra, João entra depois. Aí o próprio João diz sobre ele mesmo. Então ele viu e creu. Viu o quê? Viu que de fato Jesus não estava lá. A crise instalada então agora com os discípulos, até esse momento que a gente está lendo aqui, é que os discípulos não sabiam se Jesus tinha ressuscitado, por isso que o corpo dele não estava lá, como o próprio Jesus havia dito, ou se alguém tinha roubado o corpo dele. Sabe? Eu não sei se vocês lembram, na Guerra do Golfo, o exército americano, naquele período de Guerra do Golfo, estava atrás
naquele período se instalou muitas questões ligadas a terrorismo, né? E um grande terrorista foi o Osama Bin Laden, né? E a turma acusou ele de ter articulado até a queda das Torres Gêmeas, enfim, uma série de coisas aí, mas que isso aí tinha ligações desde antes, na Guerra do Golfo. E aí eu não sei se você lembra, mas uma vez saiu na televisão que haviam encontrado Osama Bin Laden, que no confronto com a polícia, o corpo de Osama, ele havia sido assassinado, mas ninguém nunca recuperou o corpo de Osama Bin Laden. Por quê? Porque quando recupera o corpo, ele vira um mártir. Você sabe que até hoje, inclusive dentro do cristianismo, Jerusalém, né, o lugar do corpo onde foi enterrado Pedro, né, o lugar, por exemplo, você vai na Rússia, aí tem lugares onde está lá o caixão de vidro de Stalin, por causa dessa lógica do corpo. Mas sabe, Jesus não tem corpo, porque ele não é um líder qualquer, porque ele não é um cara qualquer que como qualquer outro morreu, não. Então João está tentando trabalhar aqui na narrativa dele como foi a reação de fé daqueles que receberam a notícia de que o corpo de Jesus não estava mais lá. Entendeu, gente? A preocupação de João aqui, na maneira como João escreve a narrativa, é mostrar que os discípulos creram no que as mulheres haviam dito, que é uma coisa incomum, inclusive lá no texto de Lucas mostra que houve muita dúvida, porque era um testemunho de mulher, mas aí os discípulos creram, os discípulos vão até o sepulcro, e aí você tem experiências de fé sendo trabalhadas. João que vai e não vai, aquela fé meio... tem hora que vai, tem hora que não vai. Pedro, que tinha negado antes, agora entra para ver Jesus. E aí dá um bom testemunho e João entra também com Pedro. Gente, vê que coisa rica. Então, o que João quer mostrar aqui é o quanto a morte e ressurreição de Jesus é importante, porque Jesus não é um qualquer. E como isso repercutiu, como isso influenciou a fé dos discípulos de maneiras diferentes e reações diferentes, que é o que a gente vive como igreja hoje. Não é verdade? Como igreja hoje a gente tem a mesma doutrina, não é verdade? A gente tem a mesma doutrina, mas a gente tem experiências de fé diferentes. Se aqui fosse um grupo que todo mundo estivesse se falando via câmera, e eu perguntasse como foi a sua experiência de conversão, o dia que você decidiu aceitar Jesus, você ia dizer de um jeito, o outro ia dizer de outro, o outro ia dizer de outro. Sabe? Então, eu queria muito que a gente conseguisse continuar colocando isso diante do Senhor, sabe? Como os discípulos fizeram. Senhor, aumenta a nossa fé, trabalha a nossa fé, amadurece a nossa fé, para que a nossa fé seja uma fé madura, que não precise ver para crer. Seja uma fé madura, para que a gente obedeça, mesmo que a gente não veja. Você já percebeu como foi a dinâmica da fé de Jesus? Já pensou nisso? Como a fé de Jesus era uma fé que não necessitava ver. É interessante que no capítulo 11 de João, quando Jesus vai orar por Lázaro, a partir do verso 25, Jesus ora e diz assim: Senhor, eu oro. Aí Jesus fala isso, e aí ele diz assim, deixa eu abrir aqui,
ele diz assim, cadê? Certo, pronto, é 11h41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse assim: Pai, eu agradeço porque tu me ouviste. Veja, Jesus não tinha visto Lázaro não, minha gente. Lázaro estava lá dentro ainda. Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa do povo, para que creia que tu me enviaste. Veja que fé é a fé de Jesus, né? Como Jesus, a relação dele com o Pai é de uma fé amadurecida. Veja, uma fé amadurecida não é uma fé que às vezes duvida não, viu gente? Porque em algum momento, Jesus, inclusive na cruz, disse ao Pai: Pai, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me abandonou? Mas dizer, Pai, por que o Senhor me abandonou, não era a prática comum de Jesus. Existe uma diferença em eu ter uma fé que às vezes duvida, certo? Há uma fé que crê, que obedece e que às vezes duvida, e eu tenho uma fé que duvida o tempo todo e às vezes crê. Minha gente, pelo amor de Deus, é muito diferente. É muito diferente. Se eu tenho uma fé que é constantemente vacilante, eu preciso continuar fazendo o quê? No roteiro de aprender mais sobre Jesus, de ler mais, de conversar com Deus, de conversar com o Pai sobre isso. Para quê? Para que a fé vá sendo trabalhada nesses vacilos que a gente dá. Que são, minha gente, humanos. Completamente humanos. Nós não estamos falando de um Deus que não lida conosco, esquecido de que nós somos humanos, não, minha gente. Estamos falando de um Deus que se fez homem, por isso que ele sabe o que é ser humano. E ele conhece as nossas lutas. Jesus viveu as mesmas paixões que nós, as mesmas lutas que nós. Por isso Deus nos conhece. O problema então não é se a nossa fé agora é uma fé que está vacilando ou não. O problema é o seguinte: se a gente quer continuar assim, sabe? A gente quer continuar feito o João, que chega lá na porta do sepulcro e fica lá olhando de fora. Eu entro ou não entro? Eu vou ou não vou? Passar o resto da vida com uma fé assim. Quando tudo está bem, vai na igreja. Então, quando tudo não está bem, some da igreja. Quando o emprego está bem, não vai. Quando está doente, aí vai. Gente, eu e você temos esse negócio. Se a gente não tem cuidado, a gente acha que está tudo bem. No sentido da fé, eu estou me referindo. Estou referindo assim, tá bom meu relacionamento com Deus. E me parece que os textos bíblicos, especialmente os do Antigo Testamento, traduzem muito esse negócio de que, por exemplo, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti, Senhor. É alguém que tem sede de Deus, sabe? Que está com o coração, eu vou me encontrar com Deus, eu quero aprender mais na palavra, eu quero entender o que é que o Papai do Céu vai falar. Se não há esse movimento da gente, né, de ir nessa direção, de crescer na fé, de dizer assim, eu não estou satisfeito, eu quero melhorar na minha vida com Deus, eu quero ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Cabe a gente examinar a vida da gente, tá? Veja, vou finalizar repetindo novamente, tá? Estamos em João, cadê a nossa irmã Kelvinha? Bota aí, Kelvinha. Estamos em João 20, do 1 ao 9. Isso, muito bem, isso é um menino desenrolado. Veja, o texto aqui então mostra as reações de fé. Ela não mostra que Jesus descartou as diferentes pessoas com reações de fé, não. Porque se fosse assim, Jesus teria descartado Pedro. Jesus teria descartado Tomé,
que disse que precisava ver para crer. Não é isso não. Jesus não vai descartar não. Agora, Jesus quer pegar essa maneira de viver essa fé, que é uma fé que não é madura, para dar um upgrade nela. Sabe o que é um upgrade? É melhorar, né? É uma palavra que se usa em informática, que significa você pega uma coisa, um equipamento que está desse jeito aqui, e você fazer uma atualização nos equipamentos dele para ele ficar melhor. É isso que Jesus quer fazer. Ele quer pegar uma fé da gente que às vezes não é madura, não é obediente, ela precisa ver o tempo todo para crer, numa fé mais dependente de Deus. E é por isso que eu acho a Bíblia um livro assim, a palavra de Deus um livro extraordinário. Por quê? Porque ela não conta histórias de homens e mulheres que eram super assim, sabe? Tinha uns caras assim, né? Que você, às vezes a narrativa é tão curta, por exemplo, Elias, né? É uma narrativa tão curta que você tem pouca coisa assim para perceber em Elias. Mas você tem homens feito Moisés, que você olhava de um lado e disse, rapaz, Moisés é meio complicadinho, não era não? O cara era tipo assim, um Jesus, né? Mas era um cara que quis matar o outro, era um cara que Deus disse para tocar na pedra e bateu na pedra. Era um cara que fazia reunião e deixava o pessoal o dia todo lá em pé, Êxodo 18, 30. Então, veja, a Bíblia é um livro real, com histórias reais, de pessoas reais, que se deixaram envolver por Deus, sabe? Que se deixaram levar por Deus, apesar das suas aparentes e momentâneas faltas de fé. Então, pastor, qual é a diferença? Não, a diferença é a decisão. Senhor, eu sei que eu tenho um problema de fé. Então, me ajude. É diferente de alguém que diz assim, tá bom. Entende? O que Deus quer é que a gente assuma a nossa falta de fé e diga, Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe minha fé. Senhor, num momento assim, eu preciso que o Senhor trabalhe minha fé, porque acontece isso, isso e isso, e eu fico na direção errada. Então, eu quero encerrar aqui essa noite com o finalzinho do verso 8 para o verso 9. O verso 9, que diz assim: os discípulos não haviam entendido até aquele momento que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles ainda não haviam compreendido que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Veja. O que isso quer dizer? Que algumas coisas a narrativa bíblica revela que a gente não compreendeu mesmo, minha gente. Interessante, às vezes Paulo, quando ia conversar sobre doutrina com as igrejas, e ele faz isso, eu acho que na sua segunda carta à igreja em Corinto, e tem uma determinada questão lá na discussão que Paulo diz assim: depois Deus vai revelar a vocês. É como se Paulo tivesse dito assim: Deus já me disse, eu já entendi, mas tem algo que Deus vai revelar a vocês depois. O que é que Paulo o que é interessante aqui desse texto? É que a gente vai tendo caminhadas diferentes também da compreensão do que está acontecendo. Cada um de nós. E essa é a riqueza de ser igreja. Você tem alguém que está numa caminhada há mais tempo, que está num momento que pode ir lá e dar uma ajuda a alguém, como Pedro ajudou João a entrar no sepulcro. Sabe? A riqueza de ser igreja é exatamente a gente ver e aprender com essas experiências de fé um do outro. Porque tem muita coisa que nós ainda não compreendemos e que o outro também não compreendeu, não. Nós não somos doutores da lei, graças a Deus, porque no Novo Testamento, doutores da lei davam um trabalho danado a Jesus, viu?
Eles sabiam tudo de Bíblia, mas nada de novo nascimento. Eles sabiam tudo de Bíblia, mas nada do Messias enviado por Deus. Então eu quero orar com você agora, nós orarmos juntos aqui por isso. Especialmente nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, minha gente. Minha gente, como esse tempo deve facilitar gente ficar do lado de fora do sepulcro, como João ficou, só olhando, sem se comprometer, sabe? Nem entra, nem sai de vez, fica no meio do caminho. Então eu quero orar por mim e por você, porque Deus não quer isso pra gente não, sabe? Deus quer que a gente se engaje. Deus espera que a gente se envolva, como os discípulos se envolveram. E aí a gente vai valer a pena. Quando chegar no fim da vida, vai valer a pena. Porque Jesus é o nosso Rei. E Ele ressuscitou. E se Jesus, uma vez que Jesus ressuscitou, a nossa fé não é vã. Amém? Vamos orar. Senhor, eu oro agradecido pela Tua igreja que está aqui reunida em torno da Tua palavra. Agradeço ao Senhor pelos testemunhos das narrativas que nós aprendemos na Tua palavra. De pessoas que são como nós, que às vezes a gente não se engaja completamente, às vezes a gente é impulsivo, mas principalmente a gente quer viver uma vida de decisão, de continuar seguindo a Ti, sempre, aprendendo de Ti, indo na direção de ser como o Senhor é. É isso que a gente quer. Talvez alguém aqui essa noite queira recomeçar com o Senhor. Talvez alguém aqui nessa noite tenha passado por momentos muito difíceis em sua fé. Então eu oro pela vida dessa pessoa, Senhor. Que o Senhor fortaleça essa pessoa. E que essa pessoa tome a decisão de conversar com o Senhor sobre isso. De dizer ao Senhor onde é que essa pessoa quer retomar a sua caminhada contigo. Obrigado por tudo. Obrigado pela Tua palavra que foi lida aqui. Por aquilo que o Espírito Santo nos ensinou. Muito obrigado. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nos abençoa, nos ajuda a permanecermos fiéis. Queremos, quando Teu Filho, nosso Rei, voltar, vermos Ele dizer, ouvirmos Ele dizer: servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do Teu Senhor. É isso que queremos ouvir, Senhor. E assim tudo valerá a pena. Tudo valerá a pena. Obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, minha gente. Eu quero pedir a você que, se você não fez ainda a inscrição para o culto de domingo, no formulário que você recebeu, por favor, faça para a gente poder se organizar melhor para atender você no domingo, tá? Temos muitas vagas, com distanciamento tudo certinho, tá tudo bem feitinho, bem arrumadinho lá. Domingo foi um chororô. Quem foi muita emoção no domingo, assim, cultos maravilhosos, viu? Carlinhos, eu espero que você esteja melhor, para poder ir com Nalvinha no domingo, e outros irmãos e irmãs, Lucicarra, cada um de vocês aqui. Clécia, que não passou muito bem de ontem para hoje, Clécia, eu lhe vi aqui, viu? Deus abençoe, viu? Trabalhe na sua restauração, naquilo que você precisa restaurar. Dani também, fiquei muito feliz de ver Dani, falei com o Henrique hoje de tarde, esposo de Livinha, viu? Orei com ele ficou muito emocionado. Vamos continuar orando aí, caminhando e partilhando a palavra. E as mulheres, um convite às mulheres, amanhã, Congresso de Mulheres. Olha, com 3 irmãs aí que vão abençoar a vida das mulheres, trazendo uma palavra para você. Então amanhã pelo YouTube, no YouTube da igreja,
no nosso YouTube. Você vai poder acessar lá e assistir. Aproveite para compartilhar o link que a gente vai enviar amanhã para você, tá bom? Um cheiro grande. Deus abençoe aí. Raminho, tô lhe vendo agora, Raminho. Deus abençoe você também, viu? Cada um de vocês, um cheiro grande do pastor que ama vocês aqui, tá bom? Cheiro, tchau.